Minha tia roubou minha herança. Então o karma atingiu e sua vida desmoronou. Minha tia era uma das 2 filhas que meus avós tinham. Minha mãe era o oposto total da minha tia. Ela trabalhava desde os 12 anos na loja do meu avô, nunca pedia nada e eventualmente conseguiu abrir seu próprio negócio. Minha tia nunca teve um emprego estável até os 26 anos, sempre roubava dinheiro de seus pais e vivia em confusão. Apesar disso, minha avó mimava minha tia, assim como seus filhos. Ela teve 3 filhos de 3 homens diferentes, e o primeiro marido não era um deles, se é que você me entende. Não importava o que minha tia ou seus filhos fizessem, minha avó sempre tomava partido deles. Ela nunca tinha tempo para minha mãe e seus filhos, a menos que fosse para tirar algo de nós. A única razão pela qual minha mãe a visitava era porque ela amava meu avô. Meu avô faleceu em 2004 e, alguns meses depois, minha avó decidiu fazer um novo testamento. Minha mãe e minha tia estavam presentes quando ela assinou, então elas sabiam o que estava nele. O testamento estabelecia que, quando minha avó falecesse, sua casa seria vendida e o dinheiro dividido igualmente em 25% para minha mãe e minha tia, e os 50% restantes seriam divididos igualmente entre os netos. Na época, a casa valia mais de 500 mil libras esterlinas, então seria uma bela herança, mas nada que mudaria a vida. Em 2010, minha mãe morreu após um acidente e não tinha um testamento atualizado. Como ela não tinha mais seu negócio e morava alugada, ela não tinha muitos bens de valor. A única coisa que a preocupava era o que seria feito em seu funeral caso ela falecesse, mas ela já havia me contado tudo o que queria. As músicas, as flores, a cor do caixão e até o que as pessoas deveriam vestir no funeral. Ela queria que as pessoas usassem cores vivas e quentes. Quando ela faleceu, minha tia e minha avó assumiram todos os preparativos e tentaram desfazer todas as coisas que eu havia dito a elas. As músicas seriam aquelas que eu sabia que minha mãe não gostava, as flores eram de cores erradas e escolheram um caixão horrível. Com a ajuda dos meus irmãos, conseguimos mudar algumas coisas de volta para o que deveriam ser, mas o caixão não pôde ser alterado por algum motivo, e minha avó se recusou a deixar as pessoas virem vestidas de palhaços, então tudo ficou preto. Foi frustrante. Após o funeral, minha avó mudou seu testamento. Minha tia nos disse que não teve envolvimento na redação do testamento, e nossa avó nos disse que o alterou para que a parte da minha mãe fosse destinada aos filhos dela. Tudo bem, pensamos nós. Depois que minha mãe faleceu, minha avó simplesmente parou de falar sobre ela. No início, achamos que era porque ela ainda estava se recuperando da perda da filha, mas mesmo 5 anos após a morte de minha mãe, ela ainda não queria falar sobre ela. Mesmo se você mencionasse uma história sobre minha mãe, minha avó claramente tentava mudar de assunto, geralmente para falar sobre como minha tia e seus filhos problemáticos estavam sofrendo. E se você fosse falar com ela sobre seus próprios problemas, ela de alguma forma sempre trazia a conversa de volta para minha tia. Eu tive um colapso mental depois da morte de minha mãe, então você pode imaginar o quanto doeu ouvir bem, X teve uma vida muito pior. Em 2016, minha avó faleceu. Ela tinha anotado o que queria que fosse feito em seu funeral, e basicamente era tudo igual ao que ela havia escolhido para o funeral da minha mãe, inclusive as músicas a serem tocadas. Não sei por que ela tentou fazer um ensaio de funeral usando minha mãe como substituta, mas era óbvio que era isso que ela estava tentando fazer. Após alguns meses, meus irmãos e eu estávamos esperando para saber sobre a leitura do testamento, e minha tia continuava dizendo: vai levar mais um mês antes de podermos fazer a leitura. Não me importei. Para ser honesto, o dinheiro não me interessava muito. Mas meu irmão mais velho esperava usar o dinheiro para pagar a lua de mel dele da então noiva, e meu irmão mais novo estava prestes a começar a universidade, então seria uma grande ajuda. Eventualmente, meu pai encontrou o advogado que minha avó havia contratado para lidar com seu testamento e perguntou o que estava acontecendo. O advogado deixou escapar que o testamento já havia sido lido e que deixava tudo para minha tia. Quando meu pai questionou isso, o advogado disse a ele que minha tia estava presente quando o testamento foi redigido, apesar de ter prometido que não tinha nada a ver com isso. Quando confrontada, minha tia inicialmente tentou negar, mas acabou admitindo que havia mentido para todos nós. Ela nos mostrou o testamento e confirmou o que já sabíamos. A casa e todos os seus conteúdos agora pertenciam à minha tia. Isso incluía as medalhas de guerra do meu avô, ele lutou na Segunda Guerra Mundial.
Quando eu disse a ela que ele havia prometido as medalhas para mim antes de morrer, ela disse, bem, a menos que você tenha isso por escrito, você não terá nada nesta casa. Além disso, eu já as dei para o Clive. Meu coração afundou. Clive, nome fictício, obviamente era o filho mais velho dela e a definição de um fracasso. Ele já havia estado na prisão várias vezes por roubo e tráfico de drogas. Eu sabia que assim que aquele idiota colocasse as mãos nas medalhas do meu avô, elas seriam vendidas. Nós consideramos levar o caso dela para o tribunal por causa do testamento, mas todos com quem falamos disseram que provavelmente não conseguiríamos nada com isso. Ela imediatamente colocou a casa à venda por cerca de 750 mil libras esterlinas. Ela tinha irritado muitas pessoas na nossa cidade, então ela iria vender a casa e se mudar para perto da filha dela, que mora em uma cidade grande. Uma oferta foi feita pela casa, e ela pagou um depósito por uma casa perto da cidade grande. E eu pensei que era isso. Aqui é onde a lei do retorno entra em jogo. As pessoas que queriam a casa da minha avó fizeram uma inspeção na casa para ver se havia problemas. E, nossa, havia mesmo. Descobriu-se que o terreno onde a casa foi construída era muito fraco para o tipo de casa que era, e estava afundando. A casa afundou cerca de 2 centímetros nos mais de 40 anos em que minha avó e meu avô moraram lá, mas o afundamento estava acelerando para 1 centímetro por ano. Isso significava que nos próximos 3 anos a casa precisaria de reformas sérias ou teria que ser demolida. O novo valor da casa? 60 mil libras esterlinas. Os compradores imediatamente desistiram, nem mesmo haviam pago um depósito. Ela não pôde comprar sua nova casa, mas ainda teve que pagar o depósito. E enquanto isso estava acontecendo, ela permitiu que o Clive fosse morar com ela na casa que ela alugava da prefeitura. Ele não tinha permissão para morar em nenhuma das casas da prefeitura porque tinha destruído todas as que já havia recebido. Alguém denunciou isso, e ela foi expulsa de sua casa. Ela foi forçada a se mudar para a antiga casa da minha avó, pois não podia morar em nenhum outro lugar. Então, lá estava ela, vivendo em uma casa em ruínas com o idiota do seu filho e seu parceiro. Ela ficou lá por 2 anos. Sempre que eu a via, ela tentava começar a conversar comigo, e eu simplesmente a ignorava e saía. Uma vez, enquanto eu me afastava, ela gritou, sua mãe mereceu morrer por ter um retardado como você, no meio de uma rua movimentada. Alguém a denunciou para a polícia, e ela recebeu uma advertência oficial, além de ser ridicularizada no Facebook. Toda vez que eu a via depois disso, ela parecia cada vez mais miserável. Eventualmente, ela vendeu a casa por algo em torno de 85 mil libras esterlinas e se mudou para a cidade grande com a filha. Eu perdi contato com ela e seus filhos depois disso. Eu pensei que a lei do retorno tinha sido cumprida. Ah, mas a lei do retorno ainda não tinha terminado com ela. Eu encontrei uma antiga amiga dela, e ela me contou o que aconteceu depois que ela deixou nossa cidade. Ela se mudou para a casa da filha, vamos chamá-la de Sui, mas eles só tinham uma casa com 3 quartos, e 3 filhos. Minha tia e seu parceiro tiveram que morar no quarto menor da casa enquanto minha tia procurava um emprego e uma casa para alugar, mesmo com 85 mil libras esterlinas, ela não conseguia pagar uma casa em qualquer lugar. Após cerca de 1 mês, o parceiro da minha tia fugiu depois de esvaziar sua conta bancária. Ela ficou abandonada na casa de Sui, sem contribuir com nada, porque todo o dinheiro que ela ganha vai para o bingo. Eventualmente, Sui e minha tia tiveram uma discussão acalorada e minha tia disse algo como eu deveria ter abortado você. Sui imediatamente a expulsou da casa. Então, novamente, lá está minha tia, em uma cidade onde ela não conhece ninguém, sem dinheiro, sem casa e a última ponte que ela tinha virou cinzas. A última notícia que tivemos, ela estava morando em uma caravana na parte mais perigosa da cidade, e ela não pode mais trabalhar porque está sofrendo de artrite precoce e não consegue mais mexer as mãos. Eu sei que não deveria sentir prazer com algo assim acontecendo com outra pessoa, mas isso me traz uma certa paz em relação ao que aconteceu. TL, doutor, minha tia mentiu, não deixou nada para mim e meus irmãos na herança. Mas agora ela perdeu tudo e está morando em uma caravana. Fale com seus pais ou ligaremos pessoalmente para uma ameaça. Ok. Contexto. Temos uma pessoa que trabalha em nosso escritório, vamos chamá-la de Cathy. Cathy começou a trabalhar conosco cerca de 1 ano atrás, muito tranquila e fácil de lidar.
Ela é uma funcionária muito boa, excelente atenção aos detalhes, mas não falava muito sobre sua vida pessoal. Alguns dias podem passar sem que ela diga uma palavra para ninguém. Eu sempre assumi que era porque em nosso escritório, a maioria de nós está no espectro do autismo e ela sempre fala sem olhar para a pessoa com quem está conversando, geralmente olhando para o chão. Um dia, cerca de 7 a 8 meses atrás, seus pais apareceram aleatoriamente em nosso saguão e exigiram, se não gritaram, para falar com ela. Eles pareciam bêbados e foram expulsos do local. Ela foi para casa pelo resto do dia, pois claramente deve ter levado algum tempo para que seus pais a localizassem e descobrissem onde ela trabalhava. Ela estava realmente paranoica em relação às redes sociais ou fotos dela sendo tiradas. Nós não entendíamos totalmente até um incidente específico. O que antes eu não conseguia entender era por que os pais iriam se esforçar para colocar a própria filha em problemas do trabalho e aparecer exigindo falar com ela. Nossa equipe não queria se intrometer, mas ela nos contou que, ao crescer, seus pais eram alcoólatras e ela era deixada em casa para se virar sozinha. Pelo menos isso era o que entendemos. Sabíamos que o pai era um pouco explosivo, então nossa equipe concordou coletivamente que, se eles aparecessem, chamaríamos a segurança. A empresa estava do lado dela, mas podíamos perceber que havia muito mais por trás disso. Eles estão proibidos de entrar no prédio, ela já tem motivos suficientes para expulsá-los. Isso entrou em vigor cerca de 3 meses atrás e ninguém sabia. Até aquele fatídico dia do incidente. O incidente. Estávamos todos trabalhando em uma das principais alas de nosso prédio quando um alerta de segurança geral é acionado, informando que alguém está no local sem permissão. Isso normalmente não seria um problema, pois trabalhamos muito perto de um parque público com uma passagem de pedestres e não há cerca, e geralmente 9 em cada 10 pessoas não sabem que estão entrando em uma propriedade privada ou que não podem estar ali. Agora, não somos uma instalação governamental, mas lidamos com sistemas governamentais quando se aplicam a ERP, sistemas de grande escala de alto nível que requerem suporte. Eu não trabalho nessas equipes, mas elas existem dentro de nosso prédio, então nossa segurança está preparada para responder nesse nível, caso precisemos. Geralmente pagamos seguranças para ir à academia e parecerem ameaçadores na maior parte do tempo. Agora, para explicar, há 2 portas e um torniquete com crachá para chegar à nossa parte do prédio. Uma espécie de armadilha para pessoas, não exatamente o mais seguro, mas você consegue passar se o seu cartão for autorizado. Por política, não podemos passar o cartão para outra pessoa, pois ela precisa se dirigir à recepção de segurança. Nossa equipe de segurança, na maioria das vezes, parece entediada e é uma mistura de ex-militares. Na maior parte do tempo são pessoas acessíveis e falam com qualquer um ou ajudam a realizar tarefas no escritório, mesmo que não sejam relacionadas à segurança, pegar pacotes na recepção, entregá-los a alguém, ir aos correios, etc. De um lado de nosso escritório, pelas janelas de vidro, você pode ver a passagem de pedestres pública, e do outro lado, temos vista para nosso estacionamento principal, que é a nossa entrada e saída principal. Nesse momento, percebemos que o alerta não passou e a segurança está correndo em nossa direção vindo de dentro do prédio. Tudo que ouvimos pelo rádio da equipe de segurança é violação, violação, com a segurança se aproximando de nós para aconselhar a usarmos a saída de incêndio. Basicamente, alguém está lá que definitivamente não deveria estar e não quer sair e agora está tentando entrar em nossa porta. Nesse ponto, nos juntamos todos para trás e nos preparamos para ir até a saída de incêndio, no final de nossa ala, com uma escada dedicada que leva até a passagem de pedestres que passa perto de nosso prédio. No entanto, a segurança fechou a porta para nós e nos pediu para ficar onde estávamos. Ok, há uma pessoa perturbada, vamos evitar o pânico. Ficamos aqui em cima, então devemos estar seguros até a chegada da polícia. Bem, primeiro vemos um carro da Proteção Civil, Civil Protection Spain, chegando em nosso estacionamento. Ok, geralmente eles são chamados se a situação é insignificante e não há necessidade de intervenção. Minha ideia neste momento é que alguém está apenas perdido e provavelmente não fala o idioma lá embaixo. Eles também podem atuar como polícia turística. Nesse ponto, não sabemos onde essa pessoa está, pois ela parece estar se movendo, seguindo a conversa no rádio. Persona 1 em Pantacero, Persona 1 em Triplaza, seguido por em e autorize to drop de sacoff sh*t. Recepção em inglês, mas entre isso poderia ser a recepção principal ou o nosso andar. A recepção naquele dia é um ex-militar, de Gibraltar, com quem nem sempre nos damos bem, mas não é o tipo de pessoa que você quer irritar.
Algum tempo depois, ouvimos nos rádios de segurança, azul 1, vermelho 1, preto, o que parecia causar agitação na segurança do nosso andar, fazendo com que eles virassem as mesas mais próximas de nossas portas, telas de laptops, o que quer que fosse, em direção à nossa porta principal, bloqueando a entrada para a nossa ala. Neste ponto, estamos muito preocupados. Uma barricada improvisada, claramente uma reação exagerada. O que diabos está acontecendo? Segure 1, segure 2, segure 3, acho que era para os nossos andares, seguido por bloqueio da ala oeste, nossa localização, isso aparentemente significa que não podemos usar as saídas de incêndio. Então, observamos enquanto a polícia local e depois a polícia nacional correm através do nosso estacionamento com luzes azuis piscando em direção ao nosso prédio. Oh, agora isso está ficando um pouco preocupante. Eles entram apressadamente em nosso prédio, mas não conseguimos ver o que está acontecendo lá embaixo devido ao ângulo das nossas janelas não se alinharem com a entrada principal. Vemos o que parece ser toda a segurança do local correndo para fora de nossa entrada. Esperamos mais alguns minutos com preto sendo declarado e que devemos deixar a polícia entrar em todas as alas imediatamente. Agora, meu entendimento de espanhol nem sempre é o melhor, nossa equipe de segurança vai imediatamente para Katy. Acho que naquele momento sabíamos quem estava lá embaixo, era o pai dela. Ele não poderia ter causado tantos problemas. A maioria da nossa equipe de segurança sabe se defender, talvez ele esteja apenas tentando falar com a Katy novamente, não, eu estava completamente errado. Enquanto isso, vemos Katy começar a chorar, em nosso estacionamento vemos a guarda civil, sinal muito ruim com todas as luzes azuis piscando e o que parece ser um caminhão enorme. Não sabíamos naquele momento, mas era um caminhão de bombeiros especializado. Katy, ao ver isso, fica emocionalmente abalada a ponto de eu nunca ter visto algo assim antes. Tudo o que ouvimos foi ele está fazendo de novo, ele está fazendo de novo. Tentamos consolá-la, mas claramente perdemos a capacidade, a segurança consegue levá-la até os banheiros no nosso andar para ela se recompor. Ouvimos gritos e exclamações do lado de fora da nossa porta principal para a nossa ala, atrás da catraca, gritando o nome dela. Houve gritos de volta por parte de Katy, digo-lhe que nenhuma das conversas foi agradável. Seguido por polícia, guarda civil e depois bombeiros, corpo de bombeiros, que diabos? O corpo de bombeiros está espancando o cara. A passagem do tempo nesse ponto estava confusa, não consigo dizer se ficamos lá por 5 minutos, 10 minutos, 3 a 4 horas. Tudo o que sei é que quando as coisas acalmaram, estava escurecendo lá fora. Finalmente saímos da ala e nos disseram para evitar a área principal, vemos um pouco de sangue à distância, Katy é escoltada para fora pela saída de incêndio. Alguns seguranças e policiais optam por ir com Katy. Consequências. Seu pai bêbado, depois de cometer invasão criminal e também uma ordem de restrição, e uma ordem de proteção estrangeira para garantir, decidiu que seria uma ótima ideia, estando bêbado, dirigir até o nosso escritório para falar com a Katy sobre destruir a família e dizer a todos em nossa recepção principal que a culpa era dela. Tudo era culpa dela, ele ser um bêbado, sua esposa ser uma bêbada, a família dela, mãe, não querer nada com eles, o assassinato de JFK, o pouso na lua falso, etc. A segurança pediu a ele para sair. Esse gênio com um QI alto de 100? Fazer uma ameaça pessoalmente enquanto ainda estava no mesmo prédio. Ele deu à segurança a ideia de que ele tinha um plano armado para ela. Nessa situação, eles perguntaram a ele o que ele estava planejando e deram a entender que seria algo grande. Você pode imaginar para onde isso está indo. A segurança, por precaução, trancou o prédio e teve que verificar todas as entradas e saídas em busca de qualquer possível ameaça. Isso acabou sendo um alarme falso, porque tal ameaça não existia, era apenas o bêbado achando que teria uma ideia brilhante digna do pensamento de Albert Einstein. Naturalmente, isso foi relatado à polícia. Ele então tentou agredir os policiais. Agindo com base nas informações que tinham, eles sabiam que ele tinha um longo histórico de violência e prisões, não sabíamos disso. E a polícia estava procurando evidências para mantê-lo preso por um longo tempo, francamente, até mesmo a polícia odiava lidar com ele. Geralmente, quando o escritório que está respondendo a você conhece seu nome ao vê-lo, você está fazendo algo errado. A maioria,
se não todos nós, no escritório tentamos conversar mais com a Cathy. No começo não sabíamos como lidar, mas eventualmente nos abrimos mais para ela. Ao ouvir sua história de infância, fiquei arrasado. Não havia comida em casa e ela tinha que garantir que seus irmãos fossem alimentados, a ponto de roubar até que ela fosse suficientemente velha para trabalhar ainda criança. A razão pela qual ela era boa em seu trabalho era porque ela tinha cerca de 10 anos a mais de experiência do que nós, e foi isso que lhe rendeu dinheiro para alimentar suas irmãs mais novas. Ela largou a escola e cuidou delas, certificando-se de que elas fossem alimentadas antes dela. Eu tive dificuldade em compreender isso porque não consigo imaginar passar por isso. Colocar uma criança nessa situação e esperar que ela seja educada, eu nunca vou entender. Os pais? Ele está na prisão, sua suposta mãe a culpa por ele ter sido preso. Aparentemente, eles queriam falar com ela sobre dinheiro. Isso foi feito a pedido de sua mãe. Cuidamos muito mais da Cathy e a convidamos para sair. Ela se abriu mais conosco e conversa mais conosco. Uma coisa é que ela tem medo de ser abandonada, e nós trabalhamos com isso, mesmo que nos atrasemos alguns minutos. Nós entendemos. Tentamos garantir que ela seja incluída em tudo o que fazemos. As vidas que algumas pessoas vivem, e ela é uma das boas. Exceto seus pais, que se danem, em particular. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.